Opa! Olá, Plastilover, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo Orozco. É o maior prazer estar aqui com você hoje. Vou dar uma ajeitada aqui no meu vídeo, né? Tá inclinado aqui, acho que tá bonitão. Vou ajeitar a luz também aqui para favorecer a iluminação. Daqui a pouquinho já vai começar, né? Acho que a iluminação tá boa, vamos ver? Acho que sim, né? Vamos colocar a capa aqui já. O pessoal da técnica favorecer o movimento. Olha lá. É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre lixo, como descartar o nosso lixo doméstico, né? É um assunto bastante extenso e que há muito que se dizer sobre isso, né? Sobretudo no nosso país, e que ainda é um país que está começando esses movimentos de reciclagem e tudo. Alguém pode falar, ah não, mas já tem bastante. Nas grandes metrópoles nós encontramos muito mesmo sobre reciclagem, mas nas cidades pequenas isso é muito diminuto, sobretudo nos estados mais distantes dos grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro. Deixa eu acenar aqui para esse pessoal que entrou, né? Aí, Simonona já está aí no esquema. Vamos lá? Bom, aqui Marcelo Orozco, é o maior prazer estar aqui com vocês. Eu sou técnico em plástico, eu sou químico do plástico, cara, eu defendo o uso consciente dos materiais plásticos, eu defendo o descarte adequado dos materiais plásticos, e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o descarte dos materiais. Obviamente nós vamos focar no que é plástico, mas eu vou dar uma série de dicas interessantes e importantes para vocês com relação àqueles lixos especiais. Com relação às embalagens plásticas, isso veio uma sugestão de um Plastilover muito querido, Kenji Matoba. Kenji, agradeço de coração mesmo aí a sua contribuição sensacional. Eu acho que todos vocês, todos nós, Plastilovers, devemos sempre que possível, bom dia Fabião, bom dia, sempre que possível, cara, a gente deve destinar adequadamente os materiais para a reciclagem, né? Favorecer a economia circular, né? Uma coisa que ainda aqui no nosso país ainda é embrionária, ainda está começando, mas eu sei que nós vamos evoluir nesse movimento e vamos chegar longe. O Kenji, ele tem uma dúvida e a pergunta dele foi o seguinte: Marcelão, deixa eu até pôr para gravar aqui, ó. Tô com a colinha aqui no esquema, mano, tá louco? Sem cola o negócio fica tenso. O Kenji Matobe mandou a seguinte dúvida: Marcelão, as embalagens de plástico a gente precisa lavar ou não precisa lavar? Cara, é uma dúvida muito grande de muitas pessoas, né? E eu fui pesquisar isso daí, já tinha comentado com algumas pessoas, já foi alvo de discussão. Já foi alvo de discussão até meio calorosa entre algumas pessoas lá na escola onde eu trabalho, se lavado ou não. Por que acontece? Quando você lava um pote de plástico, em verdade, você também está desperdiçando água. E aí, assim, precisa lavar todos os potes? Como que fazer para lavar e para economizar água ao mesmo tempo? Então, nós preparamos aqui uma apresentação e que vamos deixar claro primeiro o seguinte: o que é lixo descartável e o que é lixo não descartável, né? Dentro do lixo doméstico, né? O que são os descartáveis? Descartável é aquilo que pode ser reciclado. Descartável é aquilo que pode voltar para a economia circular em forma de... Olha, que coisa interessante. Descartáveis são aqueles materiais que podem retornar para a indústria, que podem retornar para a forma de matéria-prima novamente, né? Então papel, papelão, plástico, alumínio, ferro, cobre, vidro, cara, uma infinidade de coisas podem e devem ser recicladas, e existem pessoas especializadas em fazer esse tipo de trabalho. O negócio aqui parou, por que será, hein? Existem aquelas embalagens, né, como um pote de manteiga ou de óleo, se precisam ser lavados ou não. E aí uma coisa bem interessante que precisa ser dita sobre isso, né?
Se aquele resíduo contido naquele pote, naquele recipiente, vai entrar em estado de putrefação, e se esse estado de putrefação vai gerar a possibilidade de disseminação de micro-organismos nocivos à nossa saúde. Se a resposta for sim, cara, você precisa lavar. É verdade, precisa lavar. Mas lavar quanto? Precisa passar sabão, esponja, esfregar? Não, nada disso. Jogar uma aguinha lá, jogar um detergente, esfregou, joga fora. Ah, mas, pô, Marcelão, mas óleo e margarina não sai com essa facilidade. O que você pode fazer então? Você deixa ele junto com a louça da pia e vai lavando os seus utensílios. E aquela água com sabão que vai escorrendo, cara, vai tirando o grosso da sujeira e pro final você só dá uma enxaguada e destina ele nos recicláveis, né? E quais são as coisas aí, eu falei de novo, quais são as coisas que são recicláveis, né? Vamos fazer uma divisãozinha aqui, ó. Nós temos 2 slides. Estão falando bom dia aqui pra mim, bicho. Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, né? Peraí. Não era essa não, gente. Velho é uma miséria, né? Velho tem um dedão tosco, aí vai com o dedão de todos nós batendo em tudo quanto é lugar, e aí a gente não consegue. Aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa, quais são os recicláveis e quais são os não recicláveis? Isso é bastante importante, eu vou falar rapidinho sobre eles, depois eu vou dar uma dica de uma coisa que eu passei na minha casa. Cara, restos de comida, fruta, legume, talo de leguminosas, folhas, guardanapo sujo, bituca de cigarro, né? Esponja de limpeza que não serve mais, tanto aquela da pia quanto a do banheiro, quanto da área de serviço. Pô, não serve mais, descarta no lixo comum, não reciclável. E papelão úmido também. E você sabia disso? Que o papelão não é reciclável se ele estiver molhado? Ele vai prejudicar o sistema. Inclusive a separação e a pesagem dos materiais, né? Uma vez que o reciclador ele trabalha baseado no peso das coisas, a água vai acabar modificando a percepção do peso do material e o cara não vai aceitar para reciclar aqui papelão úmido, tá certo? Então, restos de comida, fruta, legume, lixo do banheiro, papel higiênico, guardanapo utilizado, folha seca e as esponjas, isso definitivamente, bituca de cigarro, isso definitivamente não é reciclável, não tem o que fazer, isso tem que ir para o lixo comum. E aí tem uma coisa interessante, né? Eu até mostrei aqui, ó. Quando você vai descartar lá na sacolinha, e se você mora na cidade de São Paulo, tem essa possibilidade de separar as sacolinhas. Tem as sacolinhas verdes e as sacolinhas cinzas. As sacolinhas verdes, elas devem ser utilizadas aqui, ó. As sacolinhas verdes devem ser utilizadas para materiais recicláveis. Já as sacolinhas cinzas ou pretas devem ser destinadas para a colocação dos materiais não recicláveis, né? Então, o resto de comida, guardanapo, essas coisas, coloca lá na sacolinha cinza. E garrafa de PET, latas em geral, embalagens Tetra Pak, na sacolinha verde. Ou no saco transparente, que a pessoa que vai fazer a coleta consiga enxergar com facilidade. E uma outra dúvida que eu tinha, né? A gente deve amassar ou não o lixo antes de jogar dentro das embalagens? Até pouco tempo atrás eu tinha uma ideia na minha cabeça, que a gente tinha que diminuir os volumes, né? Eu cheguei a dizer, acho aqui no meu canal, você tinha que diminuir o volume do papel, diminuir o volume da garrafa de PET, né? Dobrar ela, amassar, tirar o excesso de ar e tal. Mas eu acabei indo visitar uma cooperativa de catadores do lixão do Alvarenga, né? Falecido lixão do Alvarenga, que foi extinto, está sendo extinto, está sendo desativado, está sendo movimentado e reaproveitado aquela região toda com valorização do ambiente. E nessa visita eu percebi o seguinte: quanto maior for o volume do descartado, mais fácil para a separação lá na esteira, né? Então todo o material é colocado numa esteira grande, onde pessoas vão fazendo a separação. E é uma espécie de separação por tamanho mesmo, né? Então fica fácil de visualizar a caixa de papelão, o pedaço de perfil, o pedaço de forro, né? Os grandes pedaços são separados logo de cara, logo no primeiro movimento. E aí aquilo que vai dentro do saco da sacolinha passa por uma
uma outra esteira, né, por um outro pedaço de esteira, onde as pessoas vão separando lá as latinhas, as garrafas de PET. E nessa hora eu percebi o seguinte: se estiverem menos amassados, se eles ocuparem um pouquinho mais do volume, fica mais fácil para visualização. Então, se na sua cidade tem coleta seletiva, se passa um caminhão lá que faz a separação, aí de novo, ó. Se na sua cidade tem coleta seletiva, e para você saber, você tem que entrar no site da prefeitura. Em São Paulo tem, em São Bernardo também tem. Até um dado importante sobre São Bernardo: nós reciclamos aqui nessa cidade 5% de todo o lixo. Cara, isso é muito mais do que no resto do Brasil, que a média é 1,94. E 5% é tão pouco comparado no volume de lixo produzido. Cada brasileiro produz aí em média de 0,3 a 0,5 kg por habitante por dia. Cidades como São Paulo, que produzem muito mais lixo, né, essa média sobe. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, as grandes capitais, a média de produção de lixo por habitante sobe. E aí, nos lugares mais longínquos, onde a utilização de materiais industrializados é menor, essa média cai. Mas também, o nível de reciclagem nas grandes cidades é um pouco maior do que nas cidades menores, mais longínquas. E é preciso considerar isso também. E há um trabalho muito grande que as prefeituras ainda precisam fazer para que sejam reaproveitados o melhor possível todo o lixo destinado, e todo ele deve ser destinado para a tratativa adequada. E é o seguinte: na sua cidade não tem coleta seletiva. Como que você faz? Você faz a separação. Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Muito se fala em proteção do meio ambiente, degradação, aí vê aquelas indústrias fazendo aquelas grandes mazelas, né? Eu ia falar cagada, mas a minha irmã ia brigar comigo. Mas as grandes mazelas, como a destinação, o óleo que vazou da Exxon lá na Groenlândia, ou no Alasca, né? Ou como, por exemplo, aquela estouro daquela usina de Brumadinho. Cara, são alguns dos grandes eventos de agressão ao meio ambiente que prejudicam mesmo na nossa vida. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos destinar adequadamente o lixo. Se a gente não faz isso, cara, a gente não está fazendo nada de bom. Muito tenso quando fala isso, né? É muito duro dizer isso. Mas quando você joga o papel de bala no chão, mas já tem um aqui também. Cara, pega o outro, não joga um, né? Se tem um no chão, você pega o outro. Não joga no chão. A gente faz isso, a gente está degradando o meio ambiente, a gente não está descartando, a gente não está favorecendo a vida no planeta. Então, se na sua cidade tem coleta seletiva, qual que é o lance? Separa o lixo comum do lixo que é reciclável. E o que é reciclável? Garrafas de PET, sacos de papel secos, papelão seco, vidro, metal, frasco, lata de alumínio, latas de aço, embalagem de fruta, embalagem de Tetra Pak, embalagem de ovo. As embalagens de ovo podem ser de ovos, né? Podem ser de papelão, como podem ser de plástico, né? Já tem aqueles modelos de plástico, frascos de produto de limpeza, cara, uma infinidade de coisas, embalagens de eletroeletrônicos, embalagens de eletrodomésticos, mesmo aquelas bandejinhas de alimentos, né, que a gente compra na feira, por exemplo. Você vai lá e comprou uma bandejinha de morango, por exemplo. O que é reciclável daquilo? Cara, a bandejinha, a sacolinha e o filme que cobre o morango, aquilo é tudo reciclável. Você tem que colocar no lixo de reciclável, preferencialmente livre de resíduos. E o resíduo, o talo do morango, a folhinha, é aquele morango efetivamente que amassou tal, ou se você comprou, por exemplo, a abóbora, né? É o mesmo caso. Ela vem lá numa bandejinha. A bandejinha, a sacolinha e o filme que cobre, isso são recicláveis e devem ser colocados no lixo que vai ser destinado para reciclagem. Já o talo da abóbora, a casca da abóbora, a semente da abóbora, aquilo que você não vai usar, aquilo tem que ser destinado para o lixo não reciclável. Tranquilo? Olha, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar muitos vídeos falando sobre a compostagem de alimentos em casa. E uma coisa importante para salientar, né? Quando nós falamos em compostagem, então guardanapo,
papel higiênico, bituca de cigarro, isso não entra, tá bom? De jeito nenhum. Senão você vai contaminar o solo com esses dejetos. Isso aí tem que ser jogado mesmo no lixo, não reciclável. E se você puder colocar ele em algum ambiente contaminante, melhor ainda, leva embora, né? Agora, se você pode, tem a possibilidade de fazer compostagem na sua casa, no seu condomínio, favoreça esse fluxo, ensine as pessoas. Procure no YouTube lá o como fazer, né? Então, tem um tambor com serragem em terra, e você vai colocando as camadas do material que vai sendo descartado do lixo que é compostável, né? Dos restos de alimento, das folhas que são retiradas dos alimentos das árvores, das podas das árvores. Aqui em São Bernardo tem um outro movimento que é bem interessante, né? Tem uma organização não governamental que cuida de pessoas com deficiência, que é a Fundação Santo Inácio, que eu tenho muito, muito respeito por eles. E eles têm uma horta, e toda a poda da cidade é destinada para essa horta. E lá nessa horta, toda a poda ela é moída, misturada com terra, né, a terra do próprio ambiente, e tudo jogado dentro de poços de compostagem. E aí esse poço é fechado, e depois de um tempo de cura, né, eles adicionam lá os componentes que eles julgam o mais necessário para garantir que a qualidade daquele adubo seja realmente otimizada. Depois do tempo de cura desse adubo, dessa composta, o que eles fazem? Eles retiram de lá e esse material é utilizado para adubar os jardins e as praças da cidade. Isso é um programa muito legal mesmo e tem que ser ampliado, tem que ser divulgado, né? Então, Fundação Santo Inácio, muito obrigado por vocês protegerem o nosso ambiente aqui na nossa cidade. Sensacional. Mas se na sua cidade não tem coleta seletiva, se não tem esse trabalho, cara, não tem problema também, né? Você apenas destina adequadamente o lixo comum, ele vai lá para incineração, onde quer que seja, de maneira que você possa efetivamente favorecer a reciclagem. Existem muitas empresas que trabalham no sentido de melhorar a qualidade do reciclado, né? Existem muitas empresas que fazem esse trabalho de coleta de resíduos danosos ao meio ambiente e que dão uma destinação adequada. Primeira coisa interessante na minha pesquisa, né, que é a partir da pergunta do Kenji lá. Você sabia que o Brasil é um dos poucos países no mundo que reciclam as embalagens Tetra Pak? E a reciclagem, ela vai muito além do que a gente imagina, né? Então, além de a reciclagem mesmo efetiva que a empresa Tetra Pak faz, né? Que é a separação do papel, do alumínio e do plástico composto naquela Tetra Pak, né? Então, é plástico, papel, alumínio e plástico. Então, passa por um processo de separação mecânico de lavagem que vai separar o papel do alumínio e do plástico. E esses materiais são efetivamente voltados para o processo produtivo, e isso é muito legal. Mas também existem empresas que utilizam as embalagens Tetra Pak para fazer outros artefatos, né? Como, por exemplo, uma manta de isolação. Olha que coisa legal. E aí, o que você deve fazer? E aí, em direção à resposta do Kenji. Se você tem um resíduo que tem um resíduo, uma embalagem que guarda alimentos como leite, maionese, óleo, margarina, Danone, iogurte, né? Sei lá, requeijão. Essas embalagens, essas precisam passar pela água. Não precisa ser uma lavagem muito grande para não gastar muita água, porque só uma lavagem partirá o grande resíduo de lá. Por que esse grande resíduo? Porque imagina o seguinte, você pegou um potinho lá com Danone, né, com iogurte, né, chama de Danone, velho, é uma miséria. E aí, se você não lavar aquela embalagem, se a embalagem for para descarte com aquele resíduo, bom, aquele resíduo muito rapidamente vai iniciar o processo de apodrecimento. E esse processo de apodrecimento, ele vai fazer com que favoreça a proliferação de micro-organismos. E aí,
quando esse material chegar no lugar da reciclagem e for prensado ou moído, ele vai contaminar todos os outros ali naquele derredor, no ambiente onde ele está, e contaminando outros produtos, outros materiais que estavam limpos, né? Então, sim, né? Embalagem de iogurte, embalagem de leite, embalagem de maionese, embalagem de margarina, embalagem de patê, né? Essas embalagens precisam passar pela água antes de sair da tua casa. Então você vai colocar um pouquinho de água, dar uma chacoalhada, jogar fora e é só isso, né? Se você puder dobrar e colocar ele adequadamente dentro do lixo para ocupar o menos espaço possível, melhor. Mas se você não puder, fazer o quê, né? Tem um videozinho aqui da Simone, o pessoal da técnica, né, preparou, como que ela faz para destinar o resíduo na casa dela. Vamos lá dar uma olhadinha. Consigo colocar aqui, olha lá. Então pegou a embalagem, cortou a tampa, né, o excesso, abre ela totalmente, né, tira todas as dobras para não ficar nenhum resíduo, um pouquinho de detergente, um pouquinho de água, né, e pronto. Nesse caso especificamente, essa embalagem Tetra Pak que está sendo aí destinada, né, que foi lavada, você percebeu quanto de água foi gasto? Cara, um pentilionésimo de água, chacoalhou, tirou o excesso. É importante secar porque papelão molhado não é reciclável, lembra disso daí? É importante. Obviamente esse tipo de embalagem tem um revestimento de plástico por dentro e por fora, o que dificulta a absorção de água, o que dificulta a passagem de água. Então, uma pequena passada de pano no entorno é o suficiente. Essas embalagens que estão sendo colocadas na caixa, elas vão para aquela ONG que faz o aproveitamento da embalagem para a produção de manta térmica. Que é esse aqui, ó. Fica ligado aí, ó. Se você tiver a possibilidade de juntar essas caixas de leite, caixa de suco, né? Fazer esse procedimento que foi mostrado no videozinho aí, cara, entre em contato com esse pessoal, eles vão retirar da sua casa, né? Não precisa ter muita coisa, não estou falando para você deixar na sua casa lá um montão de coisa. Não, deixar um tanto suficiente para que possa ser reciclado, já vai fazer um grande benefício para outras pessoas, né? Normalmente essas mantas, elas são destinadas ao pessoal que mora na rua para evitar que eles sofram com a friagem que vem do solo, né? A maioria das pessoas dorme no chão mesmo e isso é muito triste mesmo, né? Tem uma outra imagem aqui que é bastante interessante, acho que vale a pena falar, né? Muitas vezes nós vamos descartar algum objeto, sobretudo vidro, né? Ou uma lata que tem aquela borda cortante, cara, identifica ela ou protege aquela embalagem, aquele vidro quebrado, aquela lata com a borda cortante, para que o catador, para que o separador, para que a pessoa que trabalha na coleta dos lixos, dos resíduos, não sofra nenhum acidente. Nessa empresa nessa cooperativa de catadores que eu fui visitar, lá os catadores usam uma luva de Kevlar que protege contra cortes, né? E mesmo assim eles se machucam, e mesmo assim eles se cortam, e vejam, se cortam com produtos que estão no lixo, que estão altamente contaminados, que não passaram por aquele processo de higienização que eu ainda citei há pouco. Então, se você for descartar vidro, se você for descartar, sobretudo, vidro quebrado, identifica, né? Eu tenho alguns amigos que fazem o seguinte, eles já deixam, tomou um suco lá, eles não jogam a caixinha fora de primeira. Eles fazem o que a minha irmã fez, corta o excesso, dá uma passada de água e reserva. Se acontecer um acidente lá e quebrou um copo, quebrou uma garrafa, o que é feito? Aquele vidro é posto dentro da caixinha de Tetra Pak, identificado, vidro quebrado. E aí sim, é destinado adequadamente, numa sacola separada principalmente, para evitar que ele caia e que se machuque os outros. Eu tive um aluno chamado Jefferson, aliás, grande menino, olha, que Deus o abençoe sempre. Um dia ele chegou na escola com um curativo no braço, ele tinha feito um corte desse tamanho aqui, assim, ó, no braço. E como que foi isso? Na hora que ele foi pegar a sacola de lixo lá para... Ele trabalhava no caminhão de
de coleta do lixo, né? Quando ele foi pegar o saco para jogar dentro do caminhão, tinha uma garrafa lá, e a garrafa vazou no saco, pegou no braço dele e provocou um corte imenso. Então, vamos cuidar dessas pessoas também, né? Quebrou o vidro, coloca dentro de uma caixa de papelão, identifica bonitinho, fecha o melhor que você puder, assim, deixa identificado para que ele possa ser reciclado, mas também que ele não provoque nenhum acidente. Ah lá, o Kenji entrou, sensacional, Kenji. Eu estou falando exatamente da sua sugestão, né? De lavar ou não lavar. Então sim, a resposta é lave sim. Ah, precisa lavar todas as embalagens? Precisa lavar a embalagem de alimentos? Precisa. Precisa lavar a embalagem de produtos de limpeza? Não, não precisa, né? Porque esses materiais, e aí esse que é o lance, né? Você não precisa dar uma grande lavagem. Porque esses materiais, durante o processo de reciclagem deles, eles vão passar por um processo de lavagem industrial, com água na temperatura certa, com a quantidade de aditivos já pertinentes àquela necessidade, né? Então, você precisa tirar os grandes resíduos, né? Existem alguns sites que defendem que não há necessidade de lavar por conta do consumo de água. Cara, na dúvida lave, tá bom? Na pior das coisas, lave. Então, vamos resumir de novo? Resíduo doméstico. O que é comum? Resto de comida, guardanapo usado, papel higiênico, bituca de cigarro. Isso não é reciclável, isso deve ser descartado como lixo comum. Lixo reciclável: papel, papelão, garrafa de PET, embalagem de alimentos, bandejinhas que vem as frutas, o filme que cobre, sacolinha plástico, saco, embalagem de eletroeletrônicos, isopor, tudo isso é reciclável. Tudo isso deve ser destinado adequadamente. Se na sua cidade tem coleta seletiva, você só precisa separar e evitar que ele saia da sua casa muito contaminado. Beleza? Beleza. A nossa cidade não tem coleta seletiva, mas tem os catadores que passam na rua e pegam esse material. Aí é um outro lance. Aí você, se puder, já separa o melhor que pode para o tipo de lixo que aquele catador busca, né? Na rua onde eu moro, onde eu morava, aliás, eu tenho uma pessoa que passa lá e ele, dentro da carriola dele, já tem separado o que é para pôr plástico, papelão e tal. Então, quando eu separo o lixo, eu já levo separado para ele, já levo separado as sacolinhas das latinhas do papelão. Não preciso fazer aquela super separação. Pô, será que esse material e esses são recicláveis? Cara, não precisa chegar nesse nível. Mas se você puder chegar, será ótimo mesmo, né? Bom, aí tem um outro lance. E a caixa de pizza? Né? E aqueles produtos com papelão, principalmente sujo de óleo, são recicláveis? Cara, se não tiver contaminado com óleo, se não foi sujo com óleo, ele é reciclável. Normalmente a tampa da caixa de pizza, ela vem limpinha, porque tem aquele separador, né? Pecinha de plástico que é reciclável também. E aí a tampa é reciclável, você corta ela, dobra ela bonitona, enrola e põe no lixo reciclável. E o outro você esvazia, tira os resíduos, dobra e coloca no lixo não reciclável, porque está sujo com óleo. Tem uma pesquisa que diz, e a Sabesp confirma, a cada 1 litro de óleo jogado na água, contamina até 25 mil litros de água. Então há um desperdício muito grande de produtos químicos para a separação desse óleo da água lá nas estações de tratamento. Então o óleo tem que ser destinado. A Adriane me disse que no condomínio onde ela mora, existe uma empresa que coleta o óleo velho, né, o óleo comestível separado que as pessoas não vão usar mais. Aquele que você fritou peixe, sei lá, né, fez uma outra fritura e não vai usar mais porque o cheiro é muito forte, não dá para usar, ou porque o óleo já venceu a quantidade de frituras que realizou e você precisa descartar ele. Descarta dentro da embalagem de óleo, deve ter uma empresa separadora. No condomínio da Adriana, a empresa que retira isso produz sabão e detergente com esse óleo. E como que ela paga? Ela devolve para o condomínio uma parte do detergente, do sabão, que vai ser usado nas limpezas gerais do próprio condomínio. Olha que ideia legal. E isso é muito comum, né? Então existem empresas que coletam óleo e elas devem ser favorecidas na descarte desses materiais. Olha que legal. Mais um lance aí, ó, a respeito ainda
dessa reciclagem do que é comum e que não é comum, né? Tem um videozinho aqui que fala sobre compostagem, que eu acho que vale a pena, né? Ó, a separação. Você coloca separado do que é o lixo reciclável e do que não é reciclável. O que é muito importante, identificar, né? A identificação é fundamental, as pessoas precisam entender o que é. O que é reciclável? Papel, embalagem geral, garrafas de vidro, latinhas, embalagens de produtos de limpeza. Separou? Cara, existem dias específicos para a passagem do material que é reciclável do que não é reciclável. Nas cidades em que tem coleta seletiva, eu já falei isso aqui. Então, se na sua cidade tem coleta seletiva, coloque o lixo para fora no dia certo. Mas como você vai saber? Entra no site da sua cidade e provavelmente lá vai dizer como que funcionam as coisas. Agora existem as reciclagens especiais, né? O que precisa de uma tratativa diferente. Quer ver um lance? Roupa. Uma boa parte das nossas roupas, essa aqui por exemplo, ela é composta de algodão, mas também é composta de fibra de elastano, também é composta com fibra de nylon, às vezes polipropileno, às vezes acrílico. E nós sabemos que o plástico leva muitos anos para se degradar. Então, se uma roupa é descartada no lixo comum, significa que aquele material vai ficar no aterro sanitário por dezenas ou até centenas de anos até chegar no processo de degradação final. Ou seja, nós estamos fazendo tudo errado. Existem empresas que recolhem esse material e dão a tratativa decente. A mesma coisa para pilhas, eletroeletrônicos e coisas em geral. Quer ver um outro exemplo que a gente faz toda vez? Remédios. Remédio vencido. Cara, remédio vencido não pode ser jogado no lixo comum de jeito nenhum. Porque se ele vai para o aterro sanitário, o que o remédio é? É um concentrado de produto químico que tem como objetivo matar algum determinado micro-organismo, um vírus, uma bactéria, seja lá o que for. Não é isso mesmo? Tá bom. Se esse remédio chega no solo, ele vai contaminar o solo de toda aquela região onde ele estiver. Aí tem uma outra coisa que é muito pior. A gente sabe que às vezes alguns animais de rua, cachorro, gato, né? Vão lá e infelizmente rasgam o saco que tem o alimento. Sobretudo naquele dia de churrasco, né? Se você pegou lá, separou seu lixo bonitão, colocou dentro do saco e tal, pegou o remédio, jogou lá dentro e jogou para pôr do lado de fora. Antes do cara da coleta passar, o cachorro foi lá e rasga o saco e come aquela comida contaminada com remédio. Cara, o remédio, o cachorro vai morrer contaminado. Porque a carga de remédio que ele vai consumir é muito maior do que a capacidade do metabolismo dele de dar conta, né? Então, os remédios eles devem ser destinados às farmácias, tanto os remédios vencidos quanto as embalagens dos remédios. E todas as farmácias têm obrigação de ter esse tipo de dispenser lá. É obrigação deles. Então, tem um remédio na tua casa, tem uma caixinha de remédios que esvaziou, não joga no lixo comum não, porque a embalagem também está contaminada com o produto químico que é o remédio. Você deve levar isso para uma farmácia mais perto. Reserva, não precisa ser na hora, reserva. E depois, na hora oportuna, leva lá. Nos mesmos lugares que tem essa coleta de remédios, as farmácias, muitas vezes tem coleta de pilha. Então, fazemos a mesma coisa. Reservamos as pilhas, guardamos dentro de um potinho e no momento oportuno levamos para esses locais que coletam esses resíduos. Outro resíduo que às vezes a gente não sabe o que fazer, calçado, né? Existe uma empresa, existem várias empresas na verdade, que recebem o material, os calçados destinados, né? Aqueles que pra gente não tem mais uso. E acho que é Recicalce, acho que é o nome da empresa, e a outra é Almi. São empresas que retiram esses materiais e destinam adequadamente, seja no sentido de restabelecer a normalidade do calçado, fazer um remendo, colocar uma sola nova, um saltinho, dar uma costurada, colocar um cadarço, e colocar ela para outras pessoas poderem utilizar depois da higienização, seja na separação de cada uma das partes que compõem aquele calçado e destinar adequadamente a sequência da reciclagem.
Então, se você tem um calçado na tua casa que você não usa mais, que você precisa destinar, cara, o negócio é isso. Recicle para Alme ou Recicalce. Entre em contato com esses caras. Eu farei o possível para deixar o site, o link desses caras aí, para que se você possa entrar em contato, para que você faça a destinação adequada do seu calçado e também de uma roupa que efetivamente não serve mais para nada, que você não vai mais usar. Olha quanto resíduo de roupa é descartado todos os anos aqui no nosso país. 170 mil toneladas. Cara, 80% vai para aterro. Tem lojas como a C&A, por exemplo, que aceita que você leve a roupa, aquela roupa que você não vai mais usar, que você acha que não tem mais nem condição de ser doado, né? Porque, sei lá, tem um furo aqui, descosturou, rasgou. Às vezes acontece isso e você tem que jogar fora. Não joga no lixo comum. Cara, guarda um pouquinho, coloca numa sacolinha, encontra uma loja que tem esse posto de coleta, né? E deposita lá. A C&A, aqui em São Paulo, tem esse trabalho e é muito nobre. A Puckett, uma empresa produtora que comercializa meia, também tem um programa de pegar de volta as meias usadas e fazer um trabalho, né? Então a gente pode fazer isso. Ah, mas isso dá mau trabalho, Marcelão. É verdade, isso dá trabalho sim. Tenho certeza disso. Mas, cara, é uma causa muito nobre. É tratar o mundo melhor, para deixar o mundo melhor para os nossos filhos. É fazer com que as pessoas que virão depois de nós ainda possam contar com as belezas do nosso planeta, sem que a gente destrua tudo, né? Muito se fala em preservação ambiental, mas se nós não fizermos a nossa parte, ainda que seja pequenininha, né? E aí me vem à cabeça a história do passarinho, disse que estava pegando fogo na floresta, e aí todo mundo correndo, de repente a onça no meio da correria viu que tinha um passarinho, passava por ela e voltava, passava e voltava. E ela na hora falou, espera aí, o que tá fazendo aí, rapaz? Falou, não, tô pegando água e jogando lá. Falou, mas é o seu tamanho, não tem água nenhuma nesse bico aí, vai apagar aqui fogo naquela floresta. Falou, tô fazendo a minha parte. Cara, é bem disso mesmo. Vamos fazer a nossa parte? Vamos destinar adequadamente, então, as roupas, as meias, os calçados, né? Vamos destinar as pilhas, vamos destinar as baterias dos celulares. Tem uma empresa chama Green Electron, né? Eu vou deixar o site aí também para vocês poderem acessar. Se você entrar em contato com eles, eles até mostram quais são os pontos de coleta. Eles recolhem aparelhos eletroeletrônicos. E aí é qualquer aparelho eletroeletrônico, né? Desde lá o celular, tablet, computador, mas também televisão, mas também máquina de lavar, geladeira. Todas essas partes grandes que tem produtos elétricos, motores, fiação, aquecedores. Tá tendo uma confusão com meus gatos ali. Esses outros caras que me dão trabalho, viu? A Green Electron, ela destina adequadamente, ela destina da melhor maneira possível, que é desmontando as coisas e separando os materiais. Essa cooperativa de catadores que eu fui visitar também tem um trabalho desse, né? Então, se de repente no meio do material reciclável, se na sua cidade tem uma coleta seletiva e tem uma usina de separação, de triagem, esse material pode ir para lá, porque lá eles vão separar. Agora, celular leva nas operadoras. Todas as operadoras têm lá um dispenser para receber o celular ou receber a bateria, né, o celular velho, quebrado. Eles também recebem tablets, eles também recebem notebooks. Destina lá, por quê? Porque assim como lá na Cooperluz, eles vão separar as partes que compõem esses componentes eletrônicos. E aí fazer a destinação adequada. A gente não pode perder de vista que nós podemos melhorar o mundo com pequenas atitudes, né? E são atitudes que fazem com... São pequenas atitudes que fazem com que o nosso mundo seja muito melhor. Ah, mas... Pô, Marcelão, mas às vezes aqui perto da minha casa aí eu vejo sofá na rua, eu vejo caixa de geladeira, colchão. Muitas cidades já contam com os ecopontos. Aqui em São Bernardo nós temos vários, em São Paulo também temos vários ecopontos, em que você pode levar até 1 metro cúbico de entulho, por exemplo. Mas eles também aceitam sofás, também aceitam
colchões também aceitam, móveis desmontados, restos de madeiras que não foram utilizados em obra. Eles aceitam os entulhos, né? Lógico, tudo o melhor separado possível para que eles possam também dar destino adequado. Então, cara, todo o seu resíduo pode ser tratado, todo o seu resíduo pode ser destinado adequadamente. Deve passar por nós uma parte desse trabalho. É fundamental que a gente faça a nossa parte mesmo, né? Que a gente... Aqui, ó, tem uma imagem da Green Electron, né? É a empresa que eu estava falando que eles recebem esses eletroeletrônicos, né? E eles dão destino. Ah, um videogame velho que quebrou não funciona mais. Às vezes só o controle quebrou, não funciona mais. O controle remoto da TV não funciona mais. Cara, destina adequadamente. E a Green Electron vai ajudar você, vai poder favorecer esse movimento de reciclagem. Deixa eu ver se ficou alguma coisa ainda a dizer, né? Porque eu falo mais do que a nega do leite, cara. Muitas empresas de telefonia têm os seus dispensers e eles recebem os eletroeletrônicos, os celulares, os mouses, os tablets, os notebooks. Não joga no lixo comum. E por que você não pode jogar no lixo comum? Pelo mesmo motivo da pilha. Esses materiais, esses componentes eletroeletrônicos, contêm metais raros lá dentro. Metais que vão contaminar o solo, que vão contaminar as águas dos lençóis freáticos. Se eles forem parar no aterro sanitário, eles vão fazer muito mal para o meio ambiente. E, ao contrário, se eles forem destinados adequadamente, e você já deve ter ouvido essa notícia por aí, se você separar os componentes adequadamente, você pode até reutilizar na própria indústria de eletroeletrônico. A China, não sei se ainda hoje é, mas foi durante muito tempo o maior comprador de lixo eletrônico dos Estados Unidos e do Japão. E o que eles faziam? Levavam para usinas de triagem, separavam todos os componentes, os plásticos, os alumínio, cobre, os componentes eletroeletrônicos, as placas-mães, os aprons, todas essas partes, e aí tudo isso era novamente reciclado e voltava para a economia na forma de matéria-prima. E as indústrias de telefonia, cara, eles têm uma iniciativa que é muito legal, muito positiva e que deve ser aproveitada. Deixa eu mostrar um videozinho aqui para vocês. Tampinhas de plástico. Olha que legal essa parte. Do meio ambiente e servindo de ajuda para instituições sociais. Aqui Tampinha vale dinheiro. Nessa entidade que atende pessoas com deficiências plásticas virou um baita negócio. Em 2 anos, 40 mil quilos de plástico renderam 70 mil reais. As tampinhas são sumamente importantes para nós. Nos ajudam a manter água, luz, telefone, porque a casa vive totalmente de doações. Em 3 anos, essa corrente, organizada pelo projeto Tampinha Legal, já beneficiou 300 instituições. Tudo o que é arrecadado vai para um centro de coleta e é vendido para reciclagem. Depois é triturado e volta para a indústria como matéria-prima. Já são 137 milhões de tampinhas que deixaram de ir para o lixo. Entidade que atende pessoas com deficiência. Sensacional, não é? Esse tipo de coisa que a gente precisa fazer, né? Eu acho que a gente falou bastante coisa hoje. Eu espero ter ajudado bastante com relação às coisas fazer. Vou fazer até um remember rapidinho sobre o que tudo foi dito. Bom, então para quem chegou agora aí, sou Marcelo Orozco, sou técnico em plástico, químico do plástico. O assunto de hoje veio de uma questão, de uma dúvida de um Plastilover querido, que foi o Kenji Matoba, e ele perguntou se precisa lavar ou não precisa lavar os nossos resíduos antes de descartar, se precisa lavar as embalagens. Ele perguntou sobre as embalagens de plástico, afinal de contas é meu métier. Mas aí a gente deu uma ampliada para a reciclagem no geral. E a resposta para ele foi o seguinte: é uma embalagem seca? Não precisa lavar. É uma embalagem de produto de limpeza? Não precisa lavar. É uma embalagem de refrigerante, suco, assim, aquele suco artificial que não deixa resíduo? Cara, não deixa resíduo? Não precisa lavar. Agora, a embalagem de iogurte, de leite, de patê, derivados da carne processada, é uma embalagem de margarina, de maionese, de manteiga, de requeijão. Essas embalagens, elas devem ser lavadas sim, devem sim. Eu mostrei um videozinho aí da minha irmã fazendo a lavagem
da Tetra Pak. A Tetra Pak também deve ser lavada se for embalagem de um desses componentes que eu falei, os gordurosos e os de proteína. Por quê? Porque esses produtos vão apodrecer, eles vão produzir um ambiente favorável para a proliferação de micro-organismos e que vai, além de gerar um cheiro muito ruim, ela vai possibilitar a contaminação de muitos outros materiais. Então sim, embalagem de maionese, de margarina, de óleo devem ser lavadas. Como que faz para lavar sem gastar muita água? Pô, na hora que você deixa aí dentro da pia e lava todo o resto da pia. E a própria água do sabão que está passando lá do prato, do talher, do copo que cair naquele recipiente, já vai tirar o excesso. Você também pode tirar seu excesso com um guardanapo que vai ser jogado fora, né? Lembra, guardanapo, papel higiênico, bituca de cigarro não são recicláveis e também não devem ser destinados à compostagem, precisam ser separados para o lixo comum da sua cidade. Se na sua cidade tem coleta seletiva, e se informe qual que é o dia de passagem da coleta seletiva e faça a separação do lixo comum do que não é lixo comum. Lixo comum, restos de comida, bituca de cigarro, higiênicos utilizados, guardanapo, papel higiênico, bituca de cigarro, né? Isso não é reciclável. Folhas, talos, isso não é reciclável. Reciclável, embalagens, embalagem geral, papel, plástico, alumínio, lata de aço, isso é tudo reciclável. Embalagem de eletrodomésticos, tudo é reciclável. Agora existem os materiais que devem ter uma tratativa especial, né? Pilha, bateria de celular, isso deve ser destinado adequadamente, porque eles contêm na sua composição o lítio, que acaba por contaminar. Não só o lítio, viu? Outros componentes, como o chumbo, também são presentes, ainda são presentes nesses artigos e contaminam o solo, contaminam a água. Esses devem ser descartados em operadoras que tratam do assunto. Então, operadoras de telefonia, por exemplo, eles têm nas suas lojas os dispensers. Então, baterias, pilha para lá. A Green Electron, ela é uma empresa que pode coletar os eletroeletrônicos que você não utiliza mais. Sei lá, o joystick do videogame, o controle do videogame, o próprio videogame, o notebook, o celular, o computador que estragou, que não serve mais. Eu vou deixar o site da Green Electron, aí entre em contato com eles. Óleo de comida deve ser totalmente reciclado. Encontre a empresa que faz a coleta, conversa com eles, separa lá, na hora que deu uma garrafinha, leva para eles. Há muitas empresas que vão buscar, você precisa só ligar para eles, eles vão fazer isso. Objetos muito grandes, colchão, cama quebrada, sofá, ecoponto, entulho, ecoponto, até 1 metro cúbico os caras aceitam e é ótimo porque já tem lá as caçambas certinho para fazer a separação. Roupa velha, sapato velho, existem empresas como a Alme, como a Recicalce, que fazem a coleta desse material e a destinação adequada, porque nós sabemos, os calçados e as roupas têm muito plástico, e se isso vai para o aterro sanitário, são dezenas ou centenas de anos contaminando o solo e contaminando os lençóis freáticos, até que você tenha a degradação final. Falei pra caramba, né? E aí, te ajudei? Espero que sim. Mas se você tiver alguma dúvida, cara, não morre com a dúvida, faz que nem o Kenji Matoba, fala pra mim, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou tentar me aprofundar o melhor possível para trazer uma informação útil, uma informação decente para você, para que você possa favorecer a reciclagem na sua cidade, para que você possa favorecer que as pessoas que trabalham com isso ganhem dinheiro também, né? Agora, se você tem uma sugestão de tema ou uma história para compartilhar, manda um e-mail para mim, marcelo.orosco@c3p2.com.br, e eu vou procurar saber, eu vou compartilhar a sua dúvida, a sua história, eu vou perguntar para outras pessoas, eu vou aprender essas coisas. Muitas vezes, a sua dúvida é dúvida de outras pessoas que às vezes não têm a possibilidade de perguntar. Está dizendo aqui que o meu computador não está carregando. Mas sobretudo, cara, deixe seu like aí, compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais, se inscrevam no canal, não perca a oportunidade, acione o sininho das notificações, todas as vezes que a gente fizer uma postagem pertinente, útil, você vai ficar sabendo e vai incrementar o seu arcabouço de informações. Essa palavra também é bem legal, né? Fica ligado aí, Plastilover. Grande abraço do Orosco
e até a próxima live. Fica com Deus.